Como os filhos poderão solicitar essa pensão especial? E quais os critérios? Essa pensão especial deve ser solicitada perante o INSS, na via administrativa. Esse dependente, filho ou adolescente, deve ter menos de 18 anos e precisa que a renda da família por pessoa seja de até 1/4 do salário mínimo. Estando dentro desses critérios, você pode solicitar no INSS a concessão desse benefício, havendo sinais da ocorrência de feminicídio. A OAB Pará fornece acolhimento aos familiares das vítimas de feminicídio? Se sim, como? A OAB, por meio da Comissão das Mulheres e Advogadas, pode sim fazer esse acolhimento, prestando orientação jurídica, indicando quais canais essas vítimas indiretas do feminicídio podem buscar. E ela tem um papel de atuar institucionalmente, sobretudo, uma vez que a OAB é representante da sociedade civil e tem o dever de defesa dos direitos humanos. Então, a OAB faz essa atuação institucional no sentido de fiscalizar a rede de enfrentamento à violência, de prestar orientação jurídica e também integra a própria rede. Recentemente, a OAB passou a ocupar assento, por meio da Comissão das Mulheres e Advogadas, na Câmara Interinstitucional da Secretaria Estadual de Mulheres, de Políticas para Mulheres, que tem justamente uma das competências formular as diretrizes do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Estado. Isso, sem dúvida, acaba contribuindo para a redução desse tipo de crime e para trabalhar a prevenção para que as vítimas, para que os feminicídios não ocorram, já que quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de uma morte anunciada e que poderia ser evitada. Existe alguma comissão da OAB Pará que acompanha os casos de feminicídio no Estado? Essa pauta fica sob a atribuição da Comissão das Mulheres e Advogadas, mas não existe um levantamento de números específicos sendo trabalhados números oficiais. Apesar disso, justamente por conta da demanda do aumento desse tipo de crime, recentemente a OAB instalou uma comissão temporária de enfrentamento à violência contra a mulher e o feminicídio, que tem justamente por objetivo propor medidas e sugestões para a prevenção desse tipo de crime no nosso estado. De quantas vítimas de feminicídio são mães? Não existe um levantamento específico porque a OAB trabalha com os dados oficiais fornecidos pelas autoridades competentes e não existe esse apontamento específico de quantas vítimas são mães. Mas nós temos um cenário no estado de uma mulher vítima de feminicídio a cada 6 dias, o que é um dado bem grave. Existe muita subnotificação desse tipo de crime, então nós imaginamos que os dados sejam elevadíssimos e que muitas dessas mulheres de fato são mães que deixam filhos independentes após a sua morte. Sobre a nova lei sancionada pelo governo federal que estabelece uma pensão especial para os filhos e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio, como a OAB Pará enxerga essa medida? É uma medida fundamental quando nós observamos que a violência contra a mulher aumentou em todas as suas formas em 2022, inclusive o feminicídio. E nós também temos dados que apontam que as mulheres são a maioria das chefes dos lares do Brasil. Então, um feminicídio significa muitas vezes também a perda da renda dessa família. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um levantamento que estima que tem mais de 2.500 vítimas de feminicídio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez inclusive um levantamento específico sobre os órfãos desses feminicídios e ele estima que tem cerca de 2.500 crianças ou adolescentes que ficaram sem suas mães. Então, políticas para a transferência de renda para essas pessoas, para essas crianças, esses dependentes, dessa mulher vitimada pelo feminicídio são essenciais e precisam ser pensadas porque essa família muitas vezes fica em completo desamparo, já que também, em geral, é o próprio pai que comete esse tipo de crime. O que ela representa? Ela representa um avanço significativo, não na prevenção, mas em pensar os efeitos também da prática do feminicídio e as consequências que ele deixa para as pessoas que ficaram aqui, né? Porque a maioria das políticas são pensadas para a prevenção e para a vítima do feminicídio tentado, não havendo tantas políticas voltadas para os órfãos que são tantos no país com esse aumento de violência, já que o feminicídio vem crescendo. O Estado já fornecia algum tipo de acolhimento aos familiares das vítimas? Se sim, quais os serviços? Na verdade, apesar dos graves números, não tem políticas pensadas nesse contexto para as vítimas indiretas desse feminicídio, né? As crianças, os adolescentes, os dependentes dessa mulher
que é vítima. O cenário talvez modifique com a instalação da Casa da Mulher Brasileira em Belém e Ananindeua, que estão em fase de construção e implementação, que é um equipamento muito importante do governo federal, que vai reunir diversos serviços especializados no enfrentamento à violência contra a mulher e que vai ter um espaço voltado para o cuidado com as crianças. Então o cenário deve modificar aí a partir dessa instituição, dessa política aqui no nosso estado.